Ainda hoje, me surpreendo com a forma como os fios da história se entrelaçam de maneiras inesperadas, fazendo com que ideias aparentemente díspares convirjam para um único ponto. Para mim, a história da linguagem de programação Logo e sua conexão com a inteligência artificial é uma dessas coincidências fascinantes. Lembro-me dos primeiros tempos, quando a ideia de um computador que pensa era pouco mais do que ficção científica para a maioria das pessoas, um conceito relegado aos corredores das universidades mais prestigiadas e às mentes de alguns visionários. E no meio desse burburinho surgiu a ideia de uma tartaruga virtual, um ícone da simplicidade, que sem que muitos soubessem, compartilhava uma linhagem direta com as mais ousadas ideias da inteligência artificial. Se tivesse de apontar um ponto de partida, teria de falar sobre o Lisp. Para quem não o conhece, o Lisp foi a linguagem dos pioneiros da inteligência artificial. Não era uma linguagem como as que conhecemos hoje, com sintaxe rígida e estruturas predefinidas. Era uma linguagem que respirava flexibilidade, projetada para lidar com listas e processar símbolos, e não apenas números. Essa capacidade de manipular informações com tanta fluidez a tornou perfeita para os primeiros experimentos de inteligência artificial, que buscavam simular o raciocínio humano, a lógica e a linguagem. Eu próprio vi como o Lisp se tornou a linguagem de facto para os projetos mais ambiciosos, desde os primeiros sistemas de raciocínio automático até os programas de processamento de linguagem natural. E é aqui que o Logo entra. Para muitos, o Logo foi a linguagem da tartaruga, a primeira introdução à programação para gerações de crianças em idade escolar. Mas em sua essência, o Logo não era uma invenção completamente nova, era em essência, um dialeto simplificado do Lisp. Seymour Papert, o gênio por trás do Logo, não era apenas um educador. Ele era um pioneiro da inteligência artificial, colega de Marvin Minsky, e estava imerso na cultura do Lisp. A decisão de basear o Logo no Lisp não foi um acidente. Foi uma escolha consciente, uma forma de trazer as ideias subjacentes da inteligência artificial, o pensamento simbólico e a manipulação de dados, para um ambiente acessível e lúdico. Ao programar a tartaruga para desenhar uma forma, a criança estava, sem saber, praticando os mesmos princípios de decomposição de problemas e de raciocínio procedural que um programador de inteligência artificial usaria para um projeto muito mais complexo. Lembro-me das minhas conversas com Papert. Ele não estava interessado apenas em ensinar programação. A sua visão era muito mais profunda. Ele acreditava no poder da programação para moldar a mente, para cultivar o que ele chamava de pensamento computacional. Segundo sua filosofia, programar não era apenas dar instruções a uma máquina. Era uma forma de pensar sobre como resolver problemas, de decompor um grande objetivo em pequenos passos lógicos. Para ele, a tartaruga do Logo era mais do que um brinquedo. Era uma ferramenta para as crianças se tornarem epistemologistas, para aprenderem sobre o próprio aprendizado. E essa ideia, essa crença na importância de decompor problemas em partes gerenciáveis, é a espinha dorsal da inteligência artificial. Cada algoritmo de aprendizagem de máquina, cada rede neural, é fundamentalmente uma manifestação dessa ideia, uma forma de decompor uma tarefa complexa em um conjunto de operações simples que uma máquina pode executar. Além disso, o conceito de micromundos de Papert foi, em minha opinião, um precursor dos ambientes de treinamento para a inteligência artificial. A tartaruga do Logo vivia em seu próprio micromundo, um espaço onde as regras eram claras e previsíveis. Nesse ambiente, as crianças podiam experimentar, cometer erros e aprender a corrigi-los. Isso é exatamente o que fazemos com os modelos de inteligência artificial hoje. Damos a eles um ambiente simulado, um micromundo digital, e permitimos que aprendam por meio da experiência e da correção de erros. O micromundo da tartaruga, com sua geometria e sua lógica simples, era uma versão simplificada de um laboratório para a inteligência. Se eu parar para pensar, o legado do Logo na inteligência artificial não é um legado de código, mas de ideias. Não foi que o Logo tenha sido usado para criar programas de inteligência artificial que conquistaram o mundo, mas que as ideias que o impulsionaram eram as mesmas que impulsionaram a inteligência artificial. A tartaruga do Logo era uma manifestação física, um símbolo tangível da abstração do pensamento computacional. Era uma ponte entre as ideias mais avançadas do mundo da computação e a mente de uma criança. E para mim, essa é a conexão mais poderosa e duradoura. Hoje, quando vejo os avanços da inteligência artificial em sistemas que aprendem com a experiência, em algoritmos que decompõem problemas complexos em passos gerenciáveis, não consigo deixar de ver a sombra da tartaruga do Logo em algum canto. É a prova de que as ideias mais potentes podem surgir nos lugares mais inesperados e ter um impacto muito além do seu propósito original. Nesse sentido, o Logo não só ensinou crianças a programar, como também plantou as sementes de um pensamento que décadas mais tarde floresceria no campo da inteligência artificial.
E essa, para mim, é uma história que vale a pena ser contada.